essas informações todas que tu tá falando agora pra gente, de disponibilidade de empregos e de qual área tem mais vaga e tal, nada disso tu sabia em 2019, né? Quando estava se preparando, ou mesmo em 2018, quando veio pela primeira vez pro Japão, né? Isso foi Não tudo sabia. pesquisando muito, Sim. procurando experiência de outras pessoas. Como foi que tu encontrou, como foi que tu começou a pesquisar por onde, fazendo o quê? Aí a gente decidiu, né? Aí desde 2019 a gente decidiu, casou, começou a pesquisar. Aí a gente começou, fiz planilha, não sei o quê, a gente começou a pesquisar várias coisas. Eu adoro uma planilha. Aí Mil começou a planilhas. fazer meu planilha, sabe? Aquela coisa, aquele meme do cara lá com as linhas assim. Calma, gente, vamos conseguir. Então, se a gente fizer isso. Aí, uma coisa que eu sempre recomendo todo mundo fazer também é essas planilhas, tipo, assim, você pesquisa, a gente começou a pesquisar as nossas áreas, quanto que as nossas áreas ganhavam de valor, e você consegue encontrar no Glassdoor, em vários sites, de salário, o quanto Glass, que a o gente quê? começou Não, desculpa te Glassdoor, interromper. tipo, porta de Ah, vidro. ok. Ai, Aí você consegue encontrar quanto você ganha, quais são as principais empresas. Então, o meu marido começou a pesquisar quais eram as principais empresas de tecnologia, quais eram as tecnologias que as empresas usavam lá, quais eram as linguagens de programação que as empresas usavam aqui no Japão, para saber se ele precisava estudar alguma coisa ou se ele podia, assim, tipo assim, ah, não, é a mesma linguagem que a gente usa aqui no Brasil, porque tem várias, é o mesmo tipo de sistema, porque aí ele ia se aplicar para uma coisa bem precisa, né? Porque também não ter muito discrepância, porque principalmente dentro da área de TI, como tem muita vaga, e agora as pessoas estão começando a se tocar disso, e está começando a ter bastante profissional, para fazer essa peneiragem, eles também estão fazendo um processo seletivo bem pesado quando é uma empresa muito grande. hum, Então, tem teste, né, tem várias avaliações que a pessoa precisa fazer, então é bom que você consiga fazer o teste, a avaliação dentro de uma área que você realmente manje bem, entendeu? Então ele sabia já disso, né? Ele já tem bastante experiência, ele já tem mais de quase, sei lá, 15 anos de experiência dentro da área dele, né? Então a gente começou a pesquisar quais eram as exigências para visto, porque, por exemplo, ele não tem graduação bacharelado. E se hum. você não tem graduação bacharelado, você não consegue tirar o visto de trabalho sem ter 10 anos de experiência comprovada. Ah, É, entendi. é Ah, uma nossa, isso, exigência. isso é informação importante, viu? Eu mesmo não sabia disso. O visto de trabalho aqui no Japão, ele tem algumas pré-requisitos que você precisa se encaixar. Uma delas é tipo, você tem que ter bacharelado, se você não, ou mais, né? Mas se você não tem um diploma bacharelado, o que é muito comum dentro da área de tecnologia, porque muitas faculdades no Brasil você ganha um diploma de tecnólogo e não é bacharelado. Então não conta com uma graduação de ensino superior aqui no Japão. E aí, se você tem diploma de tecnólogo, ou você não tem nenhum, que também é muito comum para a galera de tecnologia simplesmente não ter diploma, não começar a trabalhar Sim. cedo, você precisa comprovar que você tem 10 anos de experiência. E precisa ser comprovado. Então, aí ele encontrou, a gente pesquisou tudo isso, a gente já sabia de tudo isso, quando a gente foi, tipo, literalmente um ano de pesquisa, se programando, a gente fez destrinchou quanto que a gente ia ganhar, quanto é que a possibilidade da gente ganhar de dinheiro, quanto que a gente achou vários sites também, um dos motivos pelo qual eu comecei a compartilhar tudo isso foi porque eu só consegui encontrar essas informações em inglês. E, tipo, muito dificilmente encontrar. Então, eu Fundo comecei do a baú. escrever no meu blog Uhum. e comecei a gravar vídeo falando sobre isso e postar aqui também no Instagram, porque eu não encontrava essas informações de ninguém falando isso em português. Porque é muito mais comum. Eu acho que o brasileiro acaba tendo muito mais descendente vindo para cá. E aí as pessoas acabam achando que só tem esse jeito de vir, né? E Uhum. aí então eu comecei a seguir muito gringo, né? Muita gente de vários outros países que vinha para o Japão e falava sobre o assunto. Foi assim que até que eu descobri sobre o Next. Nem foi com um brasileiro, foi com uma americana falando sobre o Next. Eita, Então hoje em dia eu acho que já tem muito mais informação, né? Do que 5 eu anos acho, atrás. eu acho que quem não é descendente, na verdade, acha até que é impossível. Ah, mas eu Uhum. não tenho como ir pro Japão, né? Se não for
ou pela Bolsa do MEC, que talvez seja a mais famosa, mas um outro caminho não existe. Realmente é isso ou não é? Porque quem é descendente, a gente conhece várias histórias, né, da galera que vem para trabalhar, já tem família às vezes, já tem uma vaga esperando. Tem empresas no Brasil que já facilitam também essa vinda. Então, é um outro caminho. Agora, para quem não é descendente, é como tu falou, a informação é mais dispersa, é mais rasa, não tem muita profundidade, às vezes não é tão específico. Então você tem que pesquisar, acaba que sendo muito mais, né? E como tu falou, Sim. melhor você encontrar, você acaba encontrando mais em outros idiomas, principalmente no inglês, né? Não só a galera do Brasil pode usar esses caminhos, mas de outros países também. Então todo mundo compartilha essa informação, além como acaba sendo em inglês. Em português, realmente vai ter bem menos informação, né? Sim, e aí, tipo, eu via que, pô, como é que os gringos conseguem vir e o brasileiro não consegue É, vir pois é. sem ser descendente? Aí eu comecei a pesquisar dos vistos, fui lá no consulado, fui no site do consulado, olhei quais eram os vistos. Eu falei, pô, aqui tem visto de trabalho aqui, ó. Tem visto de high skilled visa também. A gente tem os mesmos vistos que eles. O único visto que a gente não tem no Brasil é o de working holiday. É um visto. Esse visto eu sei que Portugal consegue tirar, quem tem descendência portuguesa ou europeia, essas coisas. Hum. A maioria dos países europeus, Estados Unidos e Austrália, vocês conseguem um working holiday. Explica o que é o Working Holiday para quem não sabe. O working holiday é um visto que você se auto-aplica, né? E você pode renovar ele, acho que até 3 vezes por um ano, sempre de um visto de um ano. E você vem para cá e você pode trabalhar de part-time, né? Eu não sei exatamente quais são as pré-requisitos que você precisa comprovar, mas é um self-apply visa, né? Hum. Você pode se auto-aplicar, você não precisa ter um sponsor, né? Um provedor. Porque geralmente quando Uhum. você quando você é indo para graduação ou escola de idiomas, o provedor do seu visto é a instituição de ensino. Se você está vindo a trabalho, é a empresa que está te trazendo a trabalho. Você sempre tem que ter uma pessoa que está, tipo, responsável pelo seu visto, até você tirar o visto permanente. Uhum. O Working Holiday é um que você não tem nenhum atrelado, quem está atrelado é o governo japonês mesmo, e aí você pode ir renovando ele conforme você vai comprovando que você está ganhando dinheiro, que você tem um hora básico, que você tem um trabalhinho aqui. Esse Mas é o a Working gente que é Holiday. brasileiro, a gente não pode tirar o Working Holiday, né? A gente realmente tem que ir para esses outros tipos de vida, ou visto de trabalho, visto de estudante, e aí sempre tem que ter alguém responsável por você. Exatamente. Tô, certo. E aí, então, 2019, teve todo esse processo. Como foi que vocês encontraram finalmente a empresa, assim, que, né, ofereceu a vaga? E como foi essa parte de... porque para ver não é assim, tem a vaga, vem. Não. Tem toda uma preparação, toda uma documentação, tanto antes de vir, quanto depois que chega, né? Pode falar um pouquinho desse processo, como é que foi? Claro. Então, mais ou menos em outubro de 2019, literalmente um ano depois que a gente já tinha ido para o Japão em 2018, o meu marido encontrou uma empresa que era muito parecida com o tipo de empresa que ele estava trabalhando no Brasil na época, fazia a mesma coisa, era uma vaga que era exatamente o que ele estava fazendo. E ele falou: Ó, achei essa empresa, achei essa vaga. Ele achou num site chamado Japan-Dev, de developer. E essa é basicamente muito boa, assim, esse site é muito bom para você encontrar empresas e encontrar vagas. E aí a dica que a gente já tem vários vídeos também no meu canal dele tirando dúvidas, assim, da galera. Mas a dica que ele deu também é você encontra a vaga, mas se aplica direto dentro do site da empresa, né? Que é o mais importante. Tá. Então você vai lá dentro do site da empresa, ele olhou, viu qual era da empresa, os valores, tudo mais. Valores em questão, tipo, de... Não valor financeiro, né? Valores da empresa. Sim. Tipo, se dava match, Os valores. Às vezes tem os valores né? financeiros também, né? Também. Os dois, no caso, né? Aí ele se aplicou. E aí, em outubro, ele se aplicou e começou a fazer o processo seletivo, né? Os testes, as entrevistas, várias entrevistas. E aí, foi outubro, novembro, aí no meio de dezembro, pertinho do Natal, na verdade, a gente passou e vamos dar entrada no seu visto, mande todos os seus documentos. Aí a gente começou a correr atrás dos documentos. A gente meio que já sabia quais eram os documentos que a gente ia precisar, porque a gente tinha pesquisado, já estava mais ou menos separado. Mas tiveram alguns outros que eles pediram. Então, como ele não tinha o bacharelado, pediram um histórico escolar do ensino médio. Aí liga para a mãe. Liga pra mãe.
Liga pra Nossa, mãe, mãe, cadê meu cadê? histórico escolar do ensino médio? Vai encontrar embaixo do colchão assim, opa, peraí, tá aqui em algum lugar. É, tá aqui, foi, tira poeira, assim, daquela pasta amarelada. Aí, eu, aí também pediram uma comprovação de que ele, de todos os trabalhos dele, seja tipo contra-cheque, carteira de trabalho ou o contrato. Alguns trabalhos ele pediu pro ex-chefe dele fazer uma carta. Ele, fulano, trabalhou aqui do ano tal até o ano tal, eu comprovo, carimbo. Você pode pedir isso também, eles aceitaram. Porque ele também fez muito trabalho de bolsa. O meu marido também trabalhou muito como Hum, bolsa. E bolsa não assina carteira, tem um hum, contratinho. Então, aí ele pediu para quando ele trabalhou com bolsa, ele ficou tipo 5 anos trabalhando com bolsa, né, de engenheiro. hum. Então, aí essa pessoa ela fez uma cartinha falando, ele trabalhou aqui, daqui, aqui, carimbou, papel passado, essas coisas Deu um aí, e teste. aceitaram. Uhum. Sim. Aí manda todos os documentos e aí eles falaram, então, em janeiro deve sair o certificado de elegibilidade, a gente já está comprando a sua passagem para o dia tal. Eu falei, moça, mas a gente não tem Opa, nem o visto. opa, Calma, calma, para tudo, calma. Eu tava corre. nesse minuto procurando meu histórico do ensino médio, agora eu tô com a passagem, calma. Mas foi tipo isso, foi. Assim, essa foi a nossa vinda. Sim, Aí não é todo mundo que vai ser essa correria desatada e também não vai ser essa velocidade. sim. Porque agora, nos últimos meses, meu irmão e a esposa e a minha cunhada, a irmã do meu marido, vieram morar no Japão também. Eles vieram tudo em Eita, junho. a família toda, né? A família toda. Eu preguei tanto que Japão é um lugar legal de morar que assim, eles colou, entendeu? E é muito legal isso porque a gente vê que, independente da história e do background da pessoa, né, já que né, toda a tua família está conseguindo ver que é realmente uma coisa possível. Não é, claro, não é assim a coisa mais fácil do mundo e tal, mas que é possível. Então, se você souber os caminhos, tiver informação, dá certo, né? Sim. E eles são de áreas diferentes do Diogo. E o Ó, processo isso é deles foi um legal. pouquinho diferente do processo que foi o do Diogo, meu marido. Uhum. Então, aí agora eu tenho mais experiência também ajudando eles no processo deles também de vinda e também, né, conversando com eles, que tipo assim, cada empresa é uma empresa. Quanto maior a empresa, é uma coisa que eu pude perceber, quanto maior a empresa que você se aplica, né, quanto mais renomada ela dentro do Japão, mais rápido vai sair o seu visto. Uhum. Porque o governo japonês ele tem tipo uma lista de prioridades de empresas. Sim. Então, quanto mais, se ela tem ações na Bolsa de Valores japonesa, se ela ajuda financeiramente de alguma forma, Se ela se já ela tem um é listada histórico, né? publicamente, se ela tem um bom histórico de trazer vários estrangeiros com vistos aprovados, é mais rápido o processo. Quanto Hum. menor a empresa, mais devagar é. Então, geralmente, o processo de visto, ele pode levar, tipo, de 1 mês até 6 meses. O processo do visto, né? E também não é toda empresa que vai pagar sua passagem, ou que vai reembolsar sua passagem, ou que vai te dar uma ajuda financeira assim que você chegar, ou que vai ajudar, tipo assim, a empresa que a gente veio, ela pagou, ela comprou nossa passagem, eles deram uma ajuda de custo assim que a gente chegou, e eles também pagaram 1 mês de estadia pra gente num Airbnb. Não, isso assim, é raro de acontecer. Não é a regra. Geralmente é a exceção. O mais comum é assim, toma o visto e se vira. Uhum. Mas É o dependendo da mais empresa, comum. tem benefícios, né? Digamos assim, tem um suporte diferente para cada pessoa. Então, às vezes, procurar uma empresa que seja maior, mais renomada, ou mais preparada, né, para receber estrangeiros ou para, enfim, levar toda essa burocracia seja mais interessante porque eles vão te dar um suporte melhor. Claro que muita Isso. coisa vai depender de você, como vocês, né, tiveram que fazer muita coisa por si mesmo, Muito. mas ter esse apoio, ter esse suporte da empresa também ajuda demais. Principalmente no começo, né? Na vida no Japão, Sim. nossa. Ainda Não, eu aprendi, mais. tipo, a gente ainda teve uma babá com a gente durante primeiros 3 dias. É, Oh, como eu é isso, uma falei, babá? eu chamei ele de babá, mas ele era o nosso assistente de realocação, mas eu chamei ele de babá. Ai, que maravilha. Ai, ótimo. Ai, eu quero assim Não, foi mesmo.
Exatamente. Ele, tipo assim, ele não buscou a gente no aeroporto, mas aí a gente tava entrando, o Diogo tava entrando tava em contato com ele por e-mail, e ele falou, ó, no dia, a gente chegou dia 27 aqui no Japão, dia 27 de janeiro. No dia 28 eu vou estar às 9 horas da manhã na porta da Airbnb de vocês, pra gente começar a fazer tudo que tem que ser feito de agora, que é abrir conta em banco, registrar vocês na prefeitura, comprar, cartão de telefone. Pode ficar tranquilo que isso tudo eu vou fazer com vocês em um dia. E ele fez tudo em um dia. Muito Foi, bom, né? tipo, bizarro, É um super muito bom. suporte mesmo. Aqui, comparando com a minha experiência aqui na Hiroshima University, a gente também tem um estudante que é chamado supporter, né? Hum, Em inglês. Então, é uma pessoa que fica responsável por receber quem vem de fora, que a gente chega meio assim, quem sou eu, onde estou, né? Ainda querendo entender o que está acontecendo. Então, tem essa pessoa, pelo menos aqui, né, também, que ele te leva na prefeitura para assinar documento. Ah, estou morando no lugar tal. Aí você coloca lá no seu Zairiucard, seu endereço, pá. Aí documentação de não sei o quê. Aí você vai no banco também. Nanana. Normalmente, todos esses trâmites duram um dia, dois no máximo, assim, dependendo do lugar, né, se é muito distante, dependendo do horário também, mas são coisas que são rápidas até, né? Aquela coisa chata de fila, nananã, é, mas no final das contas, quando você tem alguém que está ali com você, acaba que tudo sai tranquilamente. Só antes da sim. gente continuar a conversa, eu queria só falar que a gente está chegando na metade da conversa já e Oh, que não. a caixinha de perguntas aqui de comentários está aberta. Então, quem tiver alguma pergunta, quiser interagir ou mandar algum comentário, fica à vontade e a gente vai lendo à medida que vocês forem mandando. Então, vamos lá, pode continuar. Depois que vocês chegam, tem a babá vai receber vocês, né? No caso de vocês, tá? A babá, não, Ah, acho que nem é a melhor forma de falar, mas tem essa pessoa que vai dar o o suporte, no suporte, caso da empresa sim. de vocês, Ah, e essa depois pessoa nem era disso, da empresa mesmo que do meu marido. Eles não? contrataram uma agência de realocação Ah, aqui. que massa! Isso é Eu nem muito sabia. legal. Pois é, tem empresa realmente que não tem isso, né? Então, nesse caso, a pessoa vai ter que meio que se virar. E tipo, você consegue informação se você for na prefeitura, eles vão te dar algum suporte lá também. Claro que não é assim direcionado, como você ter alguém específico para te acompanhar. Mas também não é o fim do mundo, porque tudo dá-se um jeito e você consegue também da mesma forma. Talvez não tão rápido, mas dá certo. Sim.